Bom, então, pessoal, dando sequência ao nosso nossa playlist do Toyota Business Practices. Hoje nós vamos começar a falar das etapas que compõem, das 8 etapas, conforme eu falei no vídeo anterior do Toyota Business Practices. Nós vamos usar como exemplo aí uma pizzaria. Então hoje nós vamos, lembrando, né, conforme eu falei anteriormente, o P do PDCA, ele tem aí 5 etapas e depois a gente tem o DCA em mais 3 etapas, fortalecendo aquilo que a gente muitas vezes diz, mas não pratica, que é planejar, aprofundar, descobrir as causas raízes, ratificar o problema é mais importante que resolver depois, porque quando você faz isso com dedicação, tudo fica mais fácil de ser resolvido. É que nem ir no médico, você vai lá, você está sentindo uma dor, ele não, né, ele, claro, se for uma coisa muito simples, ok, mas normalmente ele vai pedir aí para você uma investigação, exames de sangue, outros exames, vai te perguntar algumas coisas para poder entender a situação, e aí quando vier os exames e as tuas respostas, enfim, ele vai poder detectar o que está causando esse problema e aí sim dar a receita, dar o remédio. Então não adianta sair resolvendo as coisas sem passar por essas etapas. Então, agora nós vamos falar de 2 etapas, que é a etapa 1, esclarecer o problema, e a etapa 2, estratificar o problema. Então, na etapa esclarecer o problema, a gente tem que compreender claramente qual é o problema, e o seu impacto e quem são os envolvidos. Então, tornar um problema ambíguo claro. Nós devemos sempre ser hábeis para reconhecer problemas com o nosso trabalho, né? O ONU dizia que não ter problema é um grande problema. Não devemos nos conter com a situação atual e sempre procurar ter clareza da nossa situação ideal, saber qual é o nosso propósito, lembra do propósito? Identificar o gap que existe entre a situação que nós estamos vivendo e a situação ideal, tornando claro o problema. Então, o gap que existe entre a situação que nós estamos e a situação ideal é o nosso problema, né? E aí a gente pode definir uma meta clara, clarificar a situação ideal do nosso trabalho e visualizar o gap que existe entre a situação ideal e a situação desejada, né? A situação atual. Então, vamos falar da nossa pizzaria. A gente tem, né, qual é o problema de uma pizzaria, qual é a visão de uma pizzaria. Então, quando a gente começa a esclarecer o problema, a gente precisa entender qual é a visão de um processo, qual é o problema de que esse processo está vivenciando. Então, a pizzaria Lean, assim que eu chamei, né, apresenta bons índices de crescimento. Mas à medida que as vendas crescem, as reclamações também mantém um patamar elevado, que é um pouco normal, trazendo riscos aos negócios, uma vez que existem outras pizzarias na região fazendo bons produtos. Nos últimos meses, aí nós já estamos começando a esclarecer o problema com dados, né, com informações consistentes. Ocorreram 100 reclamações distribuídos nos meses de outubro, novembro, dezembro e janeiro, com 27, 24, 26 e 23 reclamações respectivamente. Então aqui um gráfico, sempre um gráfico, muitas vezes mostra, né, melhor que 1000 palavras os problemas. Então o propósito
da pizzaria, e a gente está esclarecendo o problema, entendendo qual é o propósito, para a gente entender qual é o objetivo lá e onde a gente está, para entender o gap. O propósito é proporcionar a melhor experiência gastronômica ao cliente. Tem uma visão de garantir o atendimento de excelência, levando os nossos clientes produtos de qualidade e entrega. Tem um histórico com crescimento, né? Houve um aumento proporcional, e aí houve um aumento proporcional nas reclamações. E aí a gente vai analisar que tem riscos aí, riscos de perda de cliente, de crescimento dos concorrentes, de gastos adicionais com recusas de produtos, e aí levando até a falência. Então, como eu falei, nos últimos meses a gente teve essas ocorrências, né? E aí a gente começa a ir numa ideia de tentar buscar um objetivo, buscar uma meta que vai ser feita mais na frente, mas aqui a gente já está começando a pensar, né, numa meta que a gente tem hoje 25 reclamações e a gente quer reduzir aí, né, para um número bem menor, né, e essa diferença então é o nosso gap, é o nosso objetivo final. Então essa é a primeira etapa do esclarecer o problema. O Toyota Business Practices também usa um A3, né? Como a gente conhece os A3, ele também usa um A3 e a gente vai então preenchendo esse A3. A primeira etapa aqui é esclarecer o problema. Eu coloquei, né, os principais elementos nessa ideia de esclarecimento do problema. Veja que a gente deixa gráficos para tornar bem visual, bem transparente do que a gente está falando. Bom, aí a gente vai para a segunda etapa, que é a etapa de estratificar o problema, né? Então, na estratificação do problema, a gente vai dividir o problema em partes, né? Com a ideia, então, de eliminar depois os desvios. Então a gente vai lá, né? A maioria dos produtos, e aí nós estamos estratificando o problema, relacionados às reclamações são comidas. Com 98% dos casos, somente 2 são de bebidas. Começo a ter uma visão, então não vou focar na bebida, porque meus problemas principais estão nas comidas, e aí a gente vai usar muito Pareto, né, a ideia do Pareto. Foi levantado como os casos se distribuíram entre sabor estranho, pizza fria, demora e atraso, e com aparência da pizza desmontada. O maior problema é demora e atraso. Também foi identificado, estratificado, que as reclamações se concentram mais na entrega no delivery, com 82% dos 100 casos, do que no balcão, com 2 casos, e a maioria são nos sábados, 41 casos, em comparação aos domingos, sextas e em outros dias. No horário do pico, foram evidenciadas 28 reclamações, antes do pico 5 e depois do pico 8. Não foram apuradas diferenças relevantes entre entregadores ou bairros servidos. Então aqui a gente começa a ver qual vai ser o nosso foco de atuação, porque nós vamos focar primeiramente, onde os resultados vão aparecer de maneira mais rápida, onde a gente tem mais problemas. Então, das reclamações, 98 são bebidas e só 2 comidas, 84% é demora no atraso, a maioria no sábado e é tudo delivery, e no horário de pico. Qual o nosso foco? Comida, entrega delivery aos sábados no horário do pico.
ali a gente vai ter os maiores resultados. Então, e aí estratificando, né, das 100 reclamações, esse é o método que o Toyota Business Practice usa. A gente tem 98 comida, a gente vai parar, não vai olhar para bebida agora, demora no atraso 84, entrega delivery 82, aos sábados 41, no horário do pico 28. Esse é o nosso foco de atuação, né, para poder obter os resultados. Então, coletando dados, a gente está estratificando o problema lá da pesquisa, né? Foram levantados os processos da pizzaria desde o pedido até a reclamação. Na fase de reclamações é onde o problema aparecia como o descontentamento do cliente. Não havia problemas com pagamento, pois todas as máquinas de cartão estavam carregadas e conectadas. Gemba. Não, nas entregas foram evidenciadas muitas reclamações como a demora por entrega, atrasos constantes afetando a qualidade da pizza. E verificando a alocação dos pedidos, onde o pedido sai do atendimento para a produção do forno, também não foram apurados atrasos, enganos, trocas, erros ou qualquer motivos que pudesse gerar a reclamação. Então, de novo, olhando o Gemba, olhando o que está acontecendo na produção para poder focar na solução. Então, aqui a gente desenha o processo, né? Então, pedido, preparação, alocação, entrega, pagamento e pesquisa. O problema existe na alocação? Não. O problema existe na entrega? Sim. O problema existe no pagamento? Não. O problema existe na pesquisa? Sim. Mas a geração do problema acontece na entrega e a percepção do problema vai acontecer lá na pesquisa. Então, olhando de trás para frente, a gente vai vendo se a gente tem algum, né, impacto relevante num processo para o outro, e a gente vê que o nosso foco aqui, né, passa a ser o horário de pico e na entrega, processo de entrega. Então, de novo, aqui a gente vai colocar as principais informações, sempre utilizando gráficos, o máximo possível, né, imagens, do nosso A3 que configura o Toyota Business Practice. Na próxima vídeo nós vamos falar da meta e de como identificar a causa raiz. Fiquem com a gente, material importante, difícil de ser encontrado e muito importante para os resultados da sua organização. Valeu, pessoal, até mais.